ministração da palavra do Senhor. Eu peço que a igreja, por favor, abra suas Bíblias no Evangelho de João, texto que o pastor Afonso já leu, capítulo 12, a partir do versículo 20. Nós vamos ler esse texto, meus irmãos, e eu vou ler na versão corrigida. Eu quero lembrar os irmãos, reforçar os avisos que já foram feitos, especialmente do próximo domingo. Domingo próximo, como é o dia da Páscoa, nós teremos cultos pela manhã e à noite, com louvores aqui alusivos ao dia da Páscoa, louvores com a igreja, louvores com jovens, crianças. Será muito especial para todos nós. Então, se programe, traga um convidado, convide um amigo, traga alguém da sua família. Uma temática muito importante sobre a graça transformadora de Deus, e haverá ministração, hinos, e certamente uma oportunidade muito importante para você trazer alguém para ouvir o Evangelho de Jesus, para ouvir a boa notícia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 20, vamos ler a palavra de Deus. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. A igreja pode dizer amém? Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra do Senhor nesta noite sobre é chegada a hora. Essa palavra de Jesus, é chegada a hora. Deus colocou meu coração e minha mente nesse texto, nesses dias, meus irmãos, e eu confesso que eu tentei me mover daqui, mas o Senhor sempre trazendo para cá. E considerei oportuno, sobretudo, porque esse domingo já é o domingo que antecede a Páscoa, e é o domingo que se introduz naquela chamada Semana da Paixão de Cristo, Semana da Crucificação de Jesus. E esse texto fala do domingo de Jesus. Esse texto que nós lemos fala daquele domingo que antecedeu a morte de Jesus na sexta-feira. Então, embora quando a gente fala dessas datas, a gente fala de símbolos, não foi exatamente nesse período do ano, precisamente, em que esses acontecimentos se deram, mas são símbolos, são representações que evocam a memória maravilhosa que a igreja tem desses acontecimentos que são singulares e de grande valor para nós, de grande importância para nós. Todo mundo sabe que o Natal, o nascimento de Jesus, não coincide com o mês de dezembro, talvez caia no mês de março, abril. Mas a ideia é o símbolo, a ideia é o que representa, é o valor do que se comunica com essa mensagem. E esse texto fala exatamente desse domingo de Jesus que antecede a sua crucificação. E o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração sobre isso, sobre esse sentimento de Jesus no domingo. E eu fiquei pensando, o que você faria se soubesse que está entrando na última semana de vida? Se domingo você parasse e pensasse, essa é a última semana que eu tenho de vida, o que você faria? Qual seria a sensação de estar vivendo os seus últimos dias de vida? E você saber exatamente que vai morrer, saber as circunstâncias da morte, aliás, circunstâncias das mais terríveis, porque Jesus sabia. Certamente nós já estaremos sofrendo bastante
Aliás, é do ser humano sofrer por antecipação, né, meus irmãos? A gente tem uma coisa para acontecer daqui a um mês, daqui a um ano, e a gente já está na penúria, sofrendo, ansioso, o coração disparado, e a gente meio que antecipa aquelas dores, antecipa aquela angústia. Mas Jesus não parece muito angustiado com a sexta-feira seguinte. Ele está aqui sereno, ele está tranquilo, ele tinha entrado já em Jerusalém, naquela entrada triunfal. Ele está calmo. Para quem vai morrer sexta-feira, ele está bem tranquilo aqui. E eu estive pensando sobre isso, porque aqui fala de como Jesus enfrentou a sua última semana, a última semana do seu ministério terreno. E eu queria, nesta noite, com essa palavra, meus irmãos, trazer desta vida de Jesus e deste fragmento do ministério de Jesus, importantes lições sobre como ser resoluto, porque Jesus está aqui resoluto. Ele está aqui domingo, ciente do que vai acontecer, mas está de cabeça erguida, dizendo: eu vou enfrentar essa semana, é chegada a hora, não vou correr, não vou fugir, não tenho dúvidas do que eu vim fazer. Ele está resoluto, e essa palavra resoluto ficou no meu coração, porque nós somos pessoas que estamos o tempo todo pairando na dúvida, na incerteza, na insegurança. E o que é resoluto? Resoluto fala de firmeza. Uma pessoa resoluta é uma pessoa firme em seus projetos, é uma pessoa determinada. Resoluto é uma pessoa decidida. E eu queria nesta noite aprender com Jesus sobre como ser decidido, como ser uma pessoa resolvida na vida, como ser alguém que olha para terríveis experiências no futuro e olha de cabeça erguida dizendo: é chegada a hora, eu estou de pé e vou enfrentar essa semana. Talvez o Senhor quer falar com pessoas aqui esta noite que precise olhar para o dia seguinte e amanhã, quando acordar, dizer: eu tenho que enfrentar esse dia, eu tenho que enfrentar esse exame que eu vou fazer, eu tenho que enfrentar essa cirurgia essa semana, eu tenho que enfrentar essa conversa difícil que eu não posso mais adiar com o meu cônjuge, o casamento está em frangalhos, eu não posso mais ficar me escondendo, evitando essa conversa, a discussão da relação é inevitável e chegou a hora. Talvez tenha chegado a hora da conversa difícil com o filho, que insiste em teimar e não seguir seus conselhos, e você agora, talvez se sentindo desprestigiado, desrespeitado, precise tomar uma decisão mais dura, uma atitude mais severa. É chegada a hora, fala desse momento que a gente levanta a cabeça e encontra diante dos nossos olhos o pior, mas a gente não corre, a gente não foge, a gente não evita, porque a gente sabe que é inevitável. Portanto, sendo inevitável, não há o que fazer senão enfrentar de maneira corajosa, de maneira resoluta, como Jesus faz. Você veio esse culto esta noite para ouvir uma mensagem sobre isso, para você sair daqui e resolver a sua vida, e fazer o que você tem que fazer, e parar de correr, e parar de fugir, e parar de evitar, porque é chegada a hora. É chegada a hora. É isso que Jesus quer falar conosco nesse momento. Então Jesus está disposto a enfrentar essa semana. Então eu queria aprender com os irmãos sobre o que Jesus nos ensina, sobre sua resolução de enfrentar a sua pior semana. O que Jesus nos ensina? As lições, e eu quero falar disso, meus irmãos, de uma maneira muito prática. Eu vou evitar abstração, eu vou evitar, assim, trazer essa coisa mais do ponto de vista teórico, teológico, porque há uma complexidade teológica também nessa semana, porque aqui há um acontecimento que se aproxima, que vai literalmente marcar e definir a vida e a eternidade do mundo. O que está perto de acontecer na sexta-feira é um acontecimento que divide a história no meio. Não é uma coisa pequena, mas eu não queria entrar nesse ponto. Deixamos isso para terça-feira, para quem tiver a oportunidade de pregar aqui no culto de Santa Ceia. Vamos nos deter no aspecto mais prático desse momento de Jesus. Ele tem uma semana difícil para enfrentar, ele tem decisões importantes a tomar, ele está resoluto, ele está decidido, ele se coloca de pé e ele diz:
é chegada a hora. O que a gente pode aprender com Jesus? Em primeiro lugar, a gente pode aprender com Jesus no fato de Jesus reconhecer que há um tempo determinado para cada momento da sua vida. E me parece que essa é a primeira lição que a gente aprende. Pessoas resolutas são pessoas que conseguem discernir o momento de decidir, o momento de agir, o momento de se levantar, o momento de fazer o que tem que ser feito. E Jesus tem muita clareza quanto a isso. Ele consegue discernir os sinais de cada fase da sua vida, embora que não seja uma vida muito longa. O seu ministério, por exemplo, durou apenas 3 anos, mas foi um ministério intenso, marcado de grandes acontecimentos, de fases distintas. E quando a gente lê a história de Jesus, com essa perspectiva de perceber as fases do ministério de Jesus, a gente percebe a intencionalidade de Jesus de transicionar cada ciclo do seu ministério, sabendo o que deveria fazer, sabendo o que lhe esperava, porque ele discernia as próprias estações da vida. E pessoas resolutas precisam ter consciência de que há um tempo de Deus para cada momento da vida. Isso parece ser tão claro, que a gente vê no próprio Evangelho de João, Jesus em outros momentos dizendo exatamente o contrário. Ainda não é chegada a minha hora. Você tem, por exemplo, lá no primeiro milagre de Jesus, naquele casamento em Caná da Galileia, quando o vinho acaba, que a sua mãe lhe procura para que ele faça alguma coisa, naquele momento Jesus olha para a sua mãe, está no verso 4, capítulo 2, versículo 4, Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora. Ele sabe a hora, mas não era a hora ainda. A gente chega no mesmo Evangelho de João, capítulo 7, e se a gente ler os primeiros versículos, nós vamos ver João dizendo, por exemplo, que Jesus, já sabendo das pressões que cercavam ele, especialmente na Judéia, que era a região de Jerusalém, a região sul da Palestina, né, a região mais elitizada, onde estava a aristocracia, onde estavam as autoridades religiosas, onde estavam as lideranças dos principais partidos religiosos daquele tempo. Jesus sabe que ele já é conhecido, que ele já está sendo hostilizado, que ele já é persona non grata em Jerusalém. E o texto de João, capítulo 7, versículo 1, começa dizendo que Jesus, a partir daquele momento, já evitava andar pela Judéia. Ele já evitava transitar naquelas regiões em que ele não era bem recebido. Mas aí o João continua descrevendo, e aí João vai dizer que os irmãos de Jesus, que não gostavam de Jesus, e não abraçavam o seu ministério, eles começaram a instigar Jesus a ir para a Judéia, para ir a Jerusalém. E eles usavam essa seguinte expressão, você quer ser visto? Você quer aparecer? Vá onde tem gente. É mais ou menos um irmão que está enciumado com o outro, por achar o outro muito, muito saliente, muito saído, muito exibido. E aí é como se os irmãos de Jesus dizem, tu quer aparecer? Tu não vai aparecer aqui na Galileia. Tu não vai aparecer aqui nessa região pobre de gente insignificante. Tu quer se mostrar? Vai para Jerusalém, rapaz. Está tendo festa lá. Está tendo festa, está em ebulição a cidade. Pode ler o texto, João 7. Os irmãos de Jesus ficam insistindo com ele. Jerusalém está povoada de gente, de visitantes, de pessoas vindo de todo lado. Então, se tu quer se mostrar, o lugar de se exibir é em Jerusalém. Aí Jesus diz, ainda não é a minha hora. Ainda não é chegado o meu tempo. Isso mostra, meus irmãos, que Jesus, quando ele diz, é chegada a minha hora, ele está dizendo que sabe quando é a hora. Ele está dizendo que ele discerne o tempo para a sua vida. O tempo de falar e o tempo de não falar. O tempo de se levantar e o tempo de sentar. O tempo de ter uma conversa difícil, mas o tempo de ficar em silêncio e evitar essa conversa, porque não vai terminar bem. O tempo de tomar uma decisão dura, definitiva, mas o tempo de evitar, porque isso pode ser trágico. Então, pessoas resolutas precisam ser pessoas capazes de discernir o tempo certo para as coisas. Porque quando a gente não discerne o tempo certo, nós estamos correndo pelo menos 2 grandes perigos que estão nos 2 polos da temporalidade dos processos decisórios da vida. Um dos polos é a precipitação. Quando eu não sou capaz de discernir adequadamente o tempo, eu posso, por exemplo, fazer coisas antes do tempo adequado. Eu posso tomar decisões antes do momento apropriado para isso.
e assim não ter um amadurecimento adequado, propício para que aquela decisão seja tomada. Foi isso que nós estudamos hoje, bom Tiago, de manhã, com a ministração do pastor, na primeira lição da revista da Escola Dominical, sobre o patriarca Abraão, um homem que tinha de Deus promessas claras, de ter uma família bendita, de ter a bênção de Deus sobre a sua família, e do ventre da sua esposa nasceria essa semente, aquele que seria o pai de uma família abençoada e abençoadora. Mas a gente conhece na história de Abraão, como Abraão não foi capaz de discernir esse tempo, a ponto de se precipitar, e envolver agora um escravo egípcio naquele jogo, de repente um filho terceirizado, que na verdade não era o filho da promessa, e isso vai gerar uma crise da Sara com a sua empregada, que era Agar, e depois esses meninos não vão gostar um do outro, quando crescem vão se odiar, vão se tornar pais de multidões e nações que se odeiam até hoje. Milênios passaram e toda essa guerra, esse conflito no Oriente Médio é por causa da família que nasce do tronco de Isaac e da família que nasce de Ismael, por conta de precipitação. Portanto, se é importante ser resoluto, igualmente importante é você saber o momento de agir, porque fazer antes do tempo pode estragar tudo, pode colocar tudo a perder. Tem gente assim, que está decidido, mas precisa esperar um pouquinho, porque o momento não é agora. Deus está falando com pessoas aqui, o momento não é agora, então sossega, espera um pouquinho, pastor, mas não estou aguentando mais. Espera, você vai estragar tudo. Existe um momento para as coisas. Mas no outro polo, o outro polo de precipitação é procrastinação, que é também perigoso. Discernir o tempo é achar o ponto do centro, é achar o ponto do meio, gente. Porque se por um lado fazer antes do tempo é perigoso e é trágico, também fazer de maneira tardia é perigosa e pode nos trazer terríveis consequências. Eu poderia citar uma série de textos na Bíblia e de situações, de decisões que foram tomadas de maneira tardia. Deus alertou, Deus falou, e a pessoa esperou, cozinhou, ficou enrolando, não agiu. Eu poderia falar, por exemplo, de Eli, que não corrigiu os filhos a tempo, quando eram criança, foi deixando, de repente esses meninos crescem, viram homens ímpios, imorais, blasfemos, pessoas obstinadas, que pisa no sagrado, que não respeita e não tem reverência pela presença de Deus, pelas coisas sagradas de Deus. Mas Eli foi alertado muito tempo atrás pelo Senhor, para ajeitar a sua casa, para cuidar das coisas, e ele não fez isso. Eu poderia citar tantos outros homens, eu poderia citar, por exemplo, Ezequias que recebe de Deus uma palavra clara, direta, de Isaías: ponha em ordem a tua casa, tu vai morrer. E aí Ezequias fica aflito com aquela notícia, ele coloca o rosto na parede, ele ora desesperado. Deus dá a ele mais 15 anos, mas ele não pôs em ordem a sua casa. Ele adiou essa decisão e arrastou ela. Desses 15 anos que Deus dá, nasce um filho, ele não põe a ordem em casa, ele não cuida desse menino, ele não orienta esse menino, ele não educa esse menino cresce, vai se chamar Manassés e se tornará o pior homem que já existiu em Judá, o pior dos reis. Um homem tão maligno, tão terrível, tão cruel, que foi capaz de matar o profeta, que foi mentor do seu pai, serrando ao meio. Porque é tão perigoso se precipitar, é também arrastar com a barriga, ser frouxo, não fazer as coisas quando deveria fazer. Pessoas resolutas, agem no tempo certo, nem antes e nem depois. Está assim meio silencioso o negócio, né? Mas é importante, meus irmãos, porque quando Jesus diz: a minha hora é chegada, Jesus está falando disso. Eu sei o tempo da minha vida, eu sei o tempo dos ciclos da minha vida, eu sei o que tem que acontecer comigo.
Eu sei que tenho que decidir agora ir para Jerusalém. Vocês percebem que eu falei que lá atrás ele evita ir em Jerusalém, porque queriam matá-lo. Mas agora, mesmo ele sabendo que ainda querem matá-lo, ele vai. Por quê? Porque agora é hora de ir para Jerusalém. Agora é hora de enfrentar Jerusalém. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender com Jesus sobre ser resoluto, é a gente ser capaz, meus irmãos, de discernir, de reconhecer que há um tempo determinado para cada momento da vida da gente. É muito importante isso. Mas a segunda coisa que Jesus nos ensina nesse texto, nesta firme decisão de enfrentar aquela semana da sua morte, é que Jesus aceita resignado o destino que o Pai o concedeu. Eu acho isso extraordinário. Porque pessoas resolutas são pessoas que enfrentam a vida e às vezes enfrentam o pior da vida. Eu comecei esta palavra citando experiências difíceis que talvez você tenha que viver. Eu citei, por exemplo, exames, e cito agora, por exemplo, você está com aquele exame em casa, mas tem medo de levar, porque você tem medo do que o médico vai dizer quando vê o exame. Você já deu uma pesquisada no Google e olhou, e viu que tem umas coisas esquisitas escritas nesse exame, e você não quer mostrar para o médico. Você não quer ouvir o que você já suspeita. Tem gente assim. Mas Jesus, ele nos ensina que é importante a gente, por vezes na vida, aceitar resignado o destino que o Pai nos dá. Ele tem um destino, ele sabe que o destino é o Calvário, é sexta-feira. E vocês sabem o que é mais impactante? É que ele sabe disso. Olha o que diz o versículo 27 do capítulo 12. Eu acho esse versículo extraordinário. Versículo 27 do capítulo 12, ele diz: agora minha alma está perturbada. Eu estou perturbado, eu sei o que vem sexta-feira. Eu sei o que significa esse domingo. Aí ele diz: o que eu direi eu? Pai, salva-me desta hora? Não, eu não vou dizer isso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou enfrentar, porque eu vim para esta hora. Eu não vou pedir que o Pai me livre desta hora. Não, eu não vou pedir isso. Eu vou enfrentar, porque eu vim para esta hora. E a hora é chegada. O grande desafio nosso, meus irmãos, em aceitar os desígnios de Deus, o destino que Deus nos dá, é justamente saber que muitas vezes aquilo que Deus coloca diante de nós para viver não é o que a gente gostaria, não é o que a gente sonhou, não é o que a gente desejou, não é o que a gente anelava. E nesse momento a nossa submissão ela não pode ser seletiva. Sim, porque tem gente que só se submete naquilo que lhe é confortável. Tem gente que só obedece para aquilo que lhe faz bem, para aquilo que significa viver coisas boas, viver prosperidade, viver realizações. Mas a submissão a Deus, ela não pode ser seletiva. Ela não pode só ser baseada no bem que Ele dá. E essa é uma palavra que o próprio Jó diz, quando ele estava no auge da sua crise, em que tinha recebido todas as notícias devastadoras dos seus bens praticamente todo espoliado, e que termina agora naquela notícia triste e traumatizante de que todos os seus filhos haviam morrido, e a sua esposa chega e diz: você ainda mantém integridade, você ainda mantém lealdade a este Deus? E aí Jó diz: eu aceitaria o bem e não aceitaria o mal? Essa é uma pergunta que a gente às vezes precisa fazer. Porque aceitar o bem é óbvio, todos querem fartura, querem saúde, querem prosperidade, todos querem, meus irmãos, um casamento abençoado, uma família abençoada, mas por vezes o que Deus tem para nós é um caminho de lágrima, um caminho de luta, um caminho de um calvário, que significa, meus irmãos, o nosso aperfeiçoamento. De alguma maneira Ele está modelando a gente, Ele está moldando a gente, Ele está arrancando fragmentos de uma vida velha, que Ele quer que seja arrancada de nós, e Ele fará isso, nem que seja pela dor. Quantos entendem esta palavra esta noite? Porque, como diz um profeta da Bíblia, fiéis são as feridas feitas pelo que ama. E Deus faz isso às vezes. Às vezes Ele faz. Ele faz para nos salvar de nós. Ele faz para nos libertar de nós.
Ele faz para nos aperfeiçoar e fazer ressaltar a beleza dele em nós, que está às vezes obscurecida por manias que a gente conserva, por pecados domesticados que a gente insiste em manter. Sabe, meus irmãos, por maus hábitos que a gente não quer renunciar, que a gente não quer abrir mão, por atitudes que envergonham o Evangelho e que de alguma maneira denigrem a fé que nós professamos. Mas Deus não está disposto a desistir de você. Eu preciso que você entenda esta palavra, porque talvez ela abra um leque para você e de alguma maneira te explique algumas coisas. Sabe, Deus me deu uma palavra, em breve eu vou trazer essa palavra nesse púlpito sobre Deuteronômio, porque Deuteronômio Deus abre como se fosse um leque e apresenta para o povo uma espécie de meta-história, uma espécie de história da história. Deuteronômio é como se Deus abrisse uma cena diante do povo, para que o povo entendesse a história por trás da história, os motivos pelos quais as coisas aconteceram como aconteceram. E eu acho muito precioso, por exemplo, o capítulo 8 de Deuteronômio. Deus, por exemplo, explicando o motivo do deserto. Por que tiveram que enfrentar o deserto? Por que tiveram que enfrentar todas aquelas terríveis tribulações do deserto? E aí Deus começa a explicar todos os motivos dele. E esses motivos estão sempre, meus irmãos, relacionados a uma vontade boa e perfeita de mudar o coração daquele povo, de aperfeiçoar aquele povo, de santificar aquele povo, de preparar aquele povo para herdar de fato as promessas que ele havia feito a Abraão. Feche os seus olhos um pouquinho só, eu tenho algo de Deus para você agora. Os vales que Deus tem te feito andar, as lutas que Deus tem te feito enfrentar, os dias de dores que Deus tem te feito viver, para você pode não fazer sentido nenhum, mas para Deus tem uma razão. Não é que Ele goste de te ver sofrer. Deus é Pai, e é Pai melhor do que nós humanos conseguimos ser. Portanto, Ele não tem prazer na nossa dor. Mas Ele está tão comprometido em mudar a gente. Ele está tão comprometido em aperfeiçoar a gente. Ele está tão comprometido em melhorar a gente. Ele está tão comprometido em santificar a gente. Ele está tão comprometido em moldar o nosso coração. Ele está tão comprometido em nos fazer semelhante ao seu Filho Jesus, que Ele sabe que certas dores, certos vales, certos desertos são necessários, porque sem essas experiências nós não seríamos capazes de sermos aperfeiçoados como o ouro é no fogo. E Ele faz isso com a gente. E a resolução de enfrentar de maneira consciente o destino que o Pai nos concedeu é a resolução de obedecê-lo até o fim, não importa o que aconteça. Porque Deus não é Deus e Pai apenas nos dias bons, nos dias de céu azul, nos dias de bonança, nos dias de fartura. Deus também é Pai e bom nos dias de lágrimas, nos dias de dores, nos dias de aflições. Levante a sua mão para adorá-lo esta noite. Pode ser a vontade dEle, querer sacrifícios nossos, maior do que a gente esteja disposto a fazer. E às vezes isso não tem nada a ver com o que a gente fez de bom ou de ruim. A gente aprende isso em Hebreus 11. Sabe, gente, isso dá um nó na minha cabeça. Porque o texto de Hebreus 11 fala dos heróis da fé. E fala assim: alguns pela fé fecharam a boca dos leões, apagaram o fogo, destronaram reinos. Aí você olha e diz: isso é fé. Olha o que Deus fez. Deus com esses homens fechou a boca do leão. Esses homens apagaram o fogo. Esses homens destruíram o rei. Aí lá na frente, também homens de fé,
o texto diz que eles foram queimados no fogo, eles foram mortos por leões, eles foram martirizados. As mesmas pessoas, a mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo amor, destino diferente. Duas pessoas tendo a mesma fé, um apaga o fogo e o outro morre queimado. Quem tem mais fé? Não tem a ver com isso. Tem a ver com aquilo que Deus quer. E a gente confia, e a gente prega, e a gente canta, que Ele é Deus quando tudo vai bem, mas Ele também é Deus quando as coisas não dão certo. Aplauda o Senhor. Ele faz isso com a gente. E Jesus está resoluto. Ele sabe da sexta-feira. Ele sabe qual é o destino. Ele sabe qual é a vontade do Pai. E ele vai. Ele está indo enfrentar a sua semana de morte. Mas em terceiro lugar, a gente aprende com Jesus sobre manter o foco no alvo que o Pai determinou. Se por um lado Jesus aceita o destino, e há pessoas que aceitam o destino, mas elas não são capazes de enfrentar o processo, porque não é só olhar o fim, a sexta-feira, é olhar também segunda, terça, quarta e quinta. E acredite, essa semana será muito difícil para Jesus. Não é apenas sexta-feira o dia das dores e das tribulações que Jesus vai enfrentar aquela semana. Quinta-feira tem traição, tem negação. Terça-feira tem hostilidade no templo. Quarta-feira tem abandono e desprezo. A semana está pesada, gente. Então, Jesus não aceita só o destino, Jesus também aceita o processo, e ele se mantém focado no alvo que o Pai determina. E eu acho maravilhoso isso, porque aqui o seu foco é colocado à prova. Ele tinha ressuscitado Lázaro, o povo está assim, ababelado, vendo Lázaro andando. Vocês têm noção disso, meus irmãos? O homem morreu, o sujeito morreu e foi sepultado, e tinha ficado 4 dias sepultado. Todo mundo sabia disso. Aí, de repente, lá vem o Lázaro andando pela rua. Gente, isso é um negócio que assombra a pessoa. Mas o homem está vivo mesmo, foi ressuscitado. O Lázaro anda para cima e para baixo, distribuindo simpatia em Jerusalém, em Betânia. E todo mundo sabe da ressurreição. Todo mundo agora quer ver Jesus. Jesus faz a entrada triunfal. E quando ele chega em Jerusalém, tem lá uma comitiva da Grécia para vê-lo. Gente, os gregos querem novidade. Os gregos são pessoas que viajam para longe para ver a última discussão da moda. Os gregos são pessoas abertas, flexíveis, mentalidade plural. Eles sabem de longe que Jesus está hostilizado, que suas ideias, um tanto radical, não são mais bem-vindas no seu povo, na sua terra. Eles estão dispostos, quem sabe, a acomodar Jesus num grande centro de debate, de discussão. Afinal de contas, mais um profeta, mais um sábio, será bem-vindo naquela grande praça de debate. Eles vêm, eles querem ver Jesus. Isso significa que o nome de Jesus já está afamado. Não é um simples galileu, mas é agora um profeta afamado, em que seu nome se estende para além das fronteiras da Palestina e chega muito longe. Gregos viajaram de longe para vê-lo. Eles fazem aquele lobby com seus discípulos: olha, nós queremos ver Jesus. A gente viajou de longe para ver Jesus. E aí o Felipe e o André adora fazer esse meio de campo para as pessoas. Não é a primeira vez que ele fez isso, não. E aí ele chega em Jesus e diz: mestre, tem uma comitiva aí da Grécia que veio te ver. Aí Jesus olha e diz: a minha hora é chegada. Por que Jesus diz isso em relação a essa palavra de André? A essa tentativa de fazer Jesus encontrar os gregos. Jesus diz isso para dizer: eu tenho um foco, eu sei o que eu vim fazer em Jerusalém, e a minha prioridade é cumprir a missão que eu vim cumprir. Eu não vim receber elogios de ninguém.
Eu não tenho um ego para ser massageado por ninguém. Sabe, meus irmãos, isso às vezes é uma tentação para a gente. Principalmente para a gente que serve a Deus, para pastores, sabe? A pessoa, às vezes, por ter uma posição social de destaque, ele pensa que chegando aqui, o pastor tem uma hora disponível, tem uma cadeira, porque, afinal de contas, é o fulano de tal, sabe? É importante, é líder, sabe? E aí, de repente, a gente começa com isso, sabe? Se distrair da nossa missão, se distrair do propósito pelo qual nós estamos aqui. E o que é pior, às vezes essas coisas chegam oferecendo falsos livramentos, falsos escapes, porque poderia significar aquilo para Jesus naquele momento, quem sabe uma fuga repentina de Jerusalém, sair daquele ambiente hostil, da proximidade da morte. E o inimigo às vezes faz isso. Às vezes a boia que cai para você no meio do mar não foi mandada por Deus, foi Satanás que mandou para te fazer fugir do plano de Deus para você. Você vai ficar nesse mar, enfrentando essa tempestade. O livramento que você precisa vem do teu Deus. Escute essa palavra. Nem todo livramento é de Deus. Nem todo escape é resposta de Deus para você. Nem toda vez que as pessoas chegam bajulando você, elas vêm bem intencionadas. Ah, mas eu estou me sentindo importante. Olha quem veio me ver. Tu tem uma missão, rapaz. Não se iluda. Gente, a gente precisa focar no que Deus tem para nós como igreja, como liderança. E o inimigo às vezes se aproveita disso, justamente porque às vezes nós conservamos um ego deformado, em que de alguma maneira precisa ser massageado. E o inimigo às vezes ele se aproveita disso para iludir a gente, para distrair a gente, oferecendo coisas que tiram o nosso foco. Você não vai perder o foco, você tem uma missão a cumprir. Não se distraia, não se perca no caminho, não pare para dar atenção a quem não te acrescenta nada. Rejeite livramentos que não vêm de Deus. Se você já sabe que a tua missão te leva até a sexta-feira do Calvário, meu irmão, enfrenta a tua semana com força, com coragem, com determinação. Não fuja das dores que você sabe que são inevitáveis. Se está no teu destino enfrentar esta enfermidade, esta luta, esta prova, levanta a tua cabeça e começa a enfrentar, meu irmão. Porque eu já vi crente ficar tão desesperado, que no dia da dor e da angústia, é capaz de até pedir reza, de ir no curandeiro, passou a vida toda na igreja, mas no dia da aflição, se desespera tanto, que vai naquele falso pastor, naquele falso milagreiro, que não prega o evangelho, que vai surrupiar o teu dinheiro. Você precisa ficar servindo a Deus com fidelidade, honrando o evangelho, crendo que o Deus que te colocou nessa prova, Ele vai te arrancar dela. Ele vai te fazer atravessar a tua sexta-feira. Porque quando o desespero chega, gente, a pessoa vende a alma. Quer se livrar da dor. Mas não. Se tem que passar a sexta-feira, eu vou passar. Eu vou enfrentar. É isso que Deus está dizendo para você hoje. Você vai enfrentar. Você vai enfrentar. Diga isso, vocês sabem que eu não tenho essa mania de ficar pedindo para vocês falar um para os outros. Mas deixa eu dizer, fazer só uma vez, pelo menos assim para me ver como é bom. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: você vai enfrentar tudo o que precisar ser enfrentado. Aleluia, 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 aleluia. Você vai enfrentar a segunda-feira, minha irmã.
Você vai enfrentar amanhã, você vai enfrentar. Você vai ter aquela conversa difícil, pastor, mas eu sei que o que vem é bomba, é notícia ruim. Não, você vai enfrentar. Se precisa ser enfrentado, você vai enfrentar. Os músicos vêm se aproximando, por favor. Porque eu já estou terminando. Eu quero aprender com os irmãos a quarta lição de uma pessoa resoluta chamada Jesus de Nazaré. E a quarta lição que Jesus nos ensina é que Jesus nutre na sua resolução a consciência do bem que a sua morte trará. É impressionante como Jesus sabe que vai sofrer, mas Ele sabe o bem que o seu sofrimento vai trazer à humanidade. Vamos para o texto. Olha o que diz o versículo 24, o último versículo do texto que nós lemos. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Olha o versículo 31, como é lindo. Jesus diz, agora. Perceba que ele disse, é chegada a hora. Aí ele diz, agora, uma coisa extraordinária está acontecendo com o meu sofrimento. Que coisa é essa, Jesus? É que chegou o juízo deste mundo. O príncipe desse mundo será expulso. Sabe o que Jesus está dizendo? Não é só dor. Não é só calvário. Não é só sofrimento. Não é só a sexta-feira de decepção, de traição, de abandono. É também o bem que isso traz. Porque eu serei morto. É um espetáculo terrível, gente. Vocês vão olhar e vão se escandalizar de me ver na cruz. Mas essa cena ela é tão poderosa, que a partir desta cena, todo mundo que levantar a cabeça e olhar para mim, e me ver naquela cruz, ele terá salvação. Assim como a serpente que Moisés ergueu, e livrou os homens e mulheres da morte, do mesmo jeito o Filho do Homem hasteado no Calvário, será o motivo da salvação de todos quanto olharem. Sabe a minha morte, sabe o meu sofrimento, que para vocês será uma experiência de dor, de tristeza. Deixa eu dar o outro lado disso. Enquanto eu estiver sofrendo e morrendo, o príncipe deste mundo estará gritando suas últimas derrotas e fracassos. Porque enquanto eu estiver lá na cruz, eu estarei decretando o fim definitivo da morte, do pecado. A sua dor não termina em dor. O teu sofrimento não é só sofrimento. Existe um bem que nasce disso. Há um fruto que brota desta semente que está morrendo. Há uma alegria que será completa no domingo seguinte desta morte terrível da sexta-feira. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. Olhe para mim, talvez você precise tomar decisões importantes nos próximos dias. Talvez você precise de força para encarar a realidade difícil, inevitável, que está esperando você depois desse culto aqui à noite. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Assim como Jesus não estava só, você não está só. Alamanai, Gashura, Aramahaya. Eu acho tão maravilhoso isso. Porque Jesus, quando Ele grita, olhando para o céu, Pai, glorifica o Teu nome. O Pai não está indiferente. Quando o grito de Jesus ecoa,
lá do céu, ouve-se uma voz: já tenho glorificado meu filho. Outra vez eu glorificarei meu filho. O Pai está vendo, o Pai está ouvindo, o Pai fala, o Pai conversa no dia da nossa dor, o Pai se pronuncia no dia do nosso Calvário. Se tem alguém aqui precisando de oração, pela sua vida, pela sua família, vem aqui agora. Enquanto o Ministério de Louvor canta um hino, eu quero que você saia do seu lugar, porque esta é a sua hora. Esta é a hora de receber a oração por você, para enfrentar as coisas que você tem que enfrentar. O Pai fala, o Pai responde, o Pai te assiste, o Pai te vê. Esta é a grande verdade. Saia da onde você está e venha agora. Se você quer confessar Jesus como teu Salvador, se você quer ser perdoado, se quer reconciliação, a hora é agora. Esta é a hora. Esta é a hora de mudar de vida, minha irmã. Esta é a hora de começar de novo. Esta é a hora de um novo dia para ti. Aleluia! Aleluia! Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar. Saia do seu lugar e venha. Ele não descansa. Aleluia! Eu quero orar por você agora. Eu quero que você leve para casa esta frase: a hora é chegada. Você não vai fugir mais. A hora é chegada. A hora é chegada de mudar de vida. A hora é chegada de começar uma vida nova na tua família. Aleluia. Pessoas chegando pedindo reconciliação. A hora é chegada. A hora é chegada de viver o novo de Deus para a tua vida, para a tua família. A hora é chegada de enfrentar o teu dia mau, mas tu enfrentarás de cabeça erguida, e Deus fará essa travessia contigo. A hora é chegada. A hora é chegada. Escute, eu quero terminar agora. Mas talvez a tua experiência hoje seja a experiência daqueles 3 jovens que estavam na Babilônia, quando se negaram a adorar Marduk, o grande deus babilônico. Nabucodonosor está enfurecido, está determinado a matá-los. A banda tocou, eles não se curvaram. O decreto está dado, a fornalha está aquecida. Eles agora são amarrados e são levados para o fogo. Se eles pudessem parar, talvez um passo antes de entrar naquela fornalha, a palavra a ser dita é esta: a hora é chegada. Vocês vão enfrentar um terrível fogo, uma fornalha muito quente, mas não tenham medo. A hora é chegada. E tem uma 4ª pessoa que vai entrar com vocês nesta fornalha. O 4º homem está com vocês. Ele vai andar no meio do fogo com vocês. Vocês sabem o que é mais terrível, gente? Presta atenção nisso. É que esse 4º homem, ele entrou naquele dia para andar no meio do fogo com aqueles jovens. Mas um dia esse 4º homem teve que enfrentar a sua própria fornalha.
Mas no dia que ele precisou enfrentar a sua própria fornalha, ninguém entrou com ele. Ele entrou só. Quando Jesus diz, a hora é chegada, ele está entrando para enfrentar a sua fornalha. E nesse dia é o quarto homem enfrentando a sua própria fornalha, sem ter um amigo sequer para sofrer com ele naquele dia. A hora é chegada. Pare de viver essa vida medíocre. A hora é chegada de ser excelente, de subir de patamar, de mergulhar mais fundo. A hora é chegada. A hora é chegada de ser crente de verdade. A hora é chegada de ser profeta de Deus nesta casa. A hora é chegada de falar em línguas de novo. Nós vamos orar por esses irmãos aqui. Logo em seguida o pastor Afonso sobe, vai orar pelos pedidos de oração e dar os últimos avisos. Erga sua mão, por favor. Deus bendito, a hora é chegada. Não dá mais para adiar Deus mudar de vida. E tem gente aqui que chegou aqui na frente dizendo isso dentro do próprio coração. Deus, eu não esperarei mais. A hora é chegada. Eu sairei daqui diferente deste culto. Eu oro por pessoas aqui, Deus, que precisarão enfrentar um dia difícil amanhã, uma semana difícil, mas resolutos como Jesus de Nazaré, eles saem aqui desta noite, Deus, de cabeça erguida, dizendo, a hora é chegada. Eu vou enfrentar o meu calvário. Eu vou enfrentar a minha prova. Eu vou enfrentar a minha luta. Nós não estamos só. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu poder. Obrigado pela tua graça derramada nesta noite, neste culto. Eu te agradeço por esta noite. Eu te agradeço pelos meus irmãos. Eu te agradeço pelo teu Espírito Santo. No nome do teu Filho querido Jesus Cristo. A igreja diga amém. A igreja aplauda o nome de Jesus. Deus abençoe sua família. Deus abençoe nossa igreja.